Bom dia, gente! Então, aqui no Economari, vou fazer um vídeo bem curtinho hoje, tá? Para falar aí das certificações bancárias, das principais. Então, vamos lá, gente. A primeira certificação aí que a gente tem em bancos, né, é a CPA-10. Então, ela é uma certificação bem básica, ela te dá um conhecimento amplo, assim, de macroeconomia. Então, tornou, né, obrigatória aí quando a gente fala de investidores, mesmo que não sejam os investidores qualificados nem alta renda, tá? Então, ela é o básico, gente. Todo gerente de banco, seja varejo, seja alta renda, enfim, ele precisa ter, tá? É obrigação. Alta renda precisa ter além da CPA 10, na verdade, né? Que é a próxima certificação, que é a CPA 20, gente. Então, o que é a CPA 20? Ela é uma CPA 10, só que mais voltada para falar de investimento, tá? Então, o gerente, né, o profissional que atende cliente alta renda e private precisa ter a CPA 10, a CPA 20, desculpa, é obrigatório, tá? Em seguida, gente, vem o CEA, né? Então, essas três certificações, então CPA 10, CPA 20 e CEA. As três são pela Anbima, tá? O CEA, ele é o certificado de especialista de investimento da Anbima. Então, ele é para você falar, para você se tornar especialista. Então, CPA 10 e CPA 20, eu considero aí certificações mais genéricas, né? Já a CEA, né, a certificação do CEA, ela é mais de especialista de fato. E a outra certificação que a gente tem é o CFP, né? A sigla é em inglês, então significa Certified Financial Planner, que é certificado de planejador financeiro. Qual que é a diferença, gente? O CFP, ele já deixa de ser Anbima, tá? Então, ele é planejar, que é da Organização de Planejadores Financeiros. Então, ela é uma certificação que ela é reconhecida mundialmente, então não é só Brasil, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dela, porque é a certificação que eu tenho e é que as pessoas têm mais dúvidas, né? Que ainda não é tão comum aí, principalmente, nem no mundo, né? Nem no Brasil. Então, vamos lá, gente. O que é essa certificação de planejador financeiro? Ela é como se fosse a mais ampla de todas elas, tá? Então, um ponto importante é que uma substitui a outra. Então, se você tem CPA 20, você não precisa ter CPA 10. Se você tem o CEA, você não precisa ter CPA 10 nem o 20. Se você tem o CFP, você não precisa ter nem o CEA, nem o 20, nem o 10, tá? Então, ele é como se fosse a mais top, assim, né? Dentre essas certificações que eu passei para vocês. Dentro do CFP, gente, o que tem? São 6 módulos, tá? Basicamente, a gente estuda 6 módulos. Quais são esses módulos? Então, primeiro é planejamento financeiro. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, é de fato você conseguir atender um cliente aí, private ou alta renda, e você fazer o geral. Então, quanto que ele tem de receita, de despesa, enfim, o planejamento de fato da vida financeira do cliente, tá? O segundo módulo, ele é voltado para a gestão de ativos e investimentos, então ele é um pouco mais específico. Então, você vê investimentos tanto no Brasil quanto fora do Brasil, fundos de investimento, ações, enfim, ele é amplo, ele engloba tudo, tá? Os principais aí que a gente tem de investimento e não só a teoria da coisa, como são os outros certificados, né? O CEA, enfim, ele te engloba a parte prática, o que acontece aí no mercado de investimentos. O terceiro módulo, gente, é de aposentadoria, né? Então, planejamento de aposentadoria. Então, basicamente, previdência, tá? O quarto módulo, não sei se é essa ordem, tá? Eu tô falando, não sei se é enfim, mas eu tô falando os módulos que tem e não necessariamente nessa ordem. O 4, até anotei aqui, é de seguros, tá? Então, ele não fala só de seguro de vida, ele vai falar de uma blindagem patrimonial. Então, também tem a questão de seguro residencial, de vida, de renda, enfim, ele entende, né? O planejador financeiro entende que a proteção, seja de vida, seja patrimonial, faz parte do planejamento financeiro do cliente. Por isso que a gente tem um módulo só voltado para isso, tá? O outro módulo é planejamento fiscal. Então, planejamento fiscal tanto para pessoa física quanto para jurídica. Antes era só física, mas a Planejar entendeu que muitos dos clientes são PJ, então a gente precisa entender também de planejamento fiscal. E o último, não menos importante, é o planejamento sucessório, tá, gente? Então, é a questão de, cara, o cliente ele tem aí uma grande fortuna.
Se ele não tiver um planejamento sucessório bem elaborado, por mais que ele tenha dinheiro, na falta dele, a família dele pode ficar, enfim, sem recursos, né? Então, o sucessório, a gente entende isso. Então, tem bastante de direito, só que também bastante cálculo, tá, gente? O que eu queria passar de recado para vocês, tá? Duas coisas. Então, em relação aos números, que eu, obviamente, não decorei, né? Mas CPA 10, por exemplo, a gente tem milhares de pessoas certificadas. CPA 20 também. CEA, nem tanto, mas pela última informação que eu vi, estava em torno aí, acho que de 10 mil pessoas no Brasil. CFP, gente, em torno de 4 mil, tá? 4.500 aí, porque eu acho que o último exame não foi contabilizado. Sendo que desses 4 mil, a gente arredondando no Brasil inteiro, 36% são mulheres. Então, onde eu quero chegar para vocês? Que é um diferencial, tá? Então, é uma certificação que poucas pessoas têm. A gente tem uma população enorme no Brasil de pessoas que trabalham com finanças. Se a gente falar que 4 mil pessoas têm, gente, é muito pouco, tá? Eu não sei em quanto percentual é isso, mas é muito pouco. Não precisa nem fazer conta pra gente saber que 4 mil pessoas, né? 4.500 aí é uma quantidade pequena e que vai te diferenciar. Outra coisa, gente. Mari, como é que você fez? Você fez o CPA 10, o CPA 20, o CEA, o CFP? Não. Eu fiz a CPA 10, que era obrigatório, né? Eu entrei com 18 anos aí em banco, então precisava ter. E aí depois eu, enfim, fiz faculdade, fui estudar outras coisas, fiz minha pós-graduação e não tinha focado nessa questão de certificação, então tinha só a CPA 10. Fui direto pro CFP. Caramba, mas você é doida, você não vai conseguir, Mari. Eu ouvi muito isso. Nossa, mas você não tem nem a CPA 20, você não tem nem o CEA e você vai tirar o CFP? Eu vou tirar porque eu sou capaz, e vocês também são. Então, gente, o que eu queria dar de recado, tá? É claro que isso depende da sua disponibilidade de estudo, depende também um pouquinho de conhecimento anterior. Então, no meu caso, eu fiz faculdade de administração, fiz pós em finanças, então, assim, eu tinha uma grade que me proporcionou fazer isso. Mas mais do que isso, gente, é força de vontade, tá? Então, não deixe com que as pessoas falem que você não vai conseguir, com que as pessoas falem, poxa, mas você vai direto, você nem trabalha com investimento diretamente, ou você nem tem a CPA 20. Enfim, gente, pessoas que vão colocar a gente para baixo tem muita. Pessoas que vão colocar a gente para cima tem poucas. Só que o que importa não são as pessoas, é você, tá? Então esse é o recadinho, você precisa acreditar em você e investir em você. Conhecimento a gente nunca perde. É isso, beijo.